Olá! Hoje nós vamos falar sobre um tema cada vez mais atual e necessário na área da arquitetura, as coberturas verdes. Nesse trabalho, vamos explicar o que são, como funcionam, quais os tipos, suas vantagens, cuidados e exemplos reais de aplicação. Apresentar a estrutura básica de uma cobertura verde, que é essencial para garantir que a vegetação cresça bem sem comprometer a estrutura do edifício. Assim, tudo começa com a laje estrutural. Sobre ela, a gente aplica uma camada de regularização com caimento, que ajuda a direcionar a água para os ralos. Em seguida, entra a camada de impermeabilização, que é uma das mais importantes, já que ela impede que a água infiltre e cause danos na estrutura. Acima disso, entra o sistema de drenagem, que evita o acúmulo de água, ajudando a escoar o excesso de água da chuva, evitando o acúmulo e encharcamento. Sobre ela, a gente coloca o substrato, que é o solo leve para as plantas, e por fim, temos a vegetação, que varia conforme o tipo de cobertura, extensiva, semi ou intensiva. Aqui eu detalho mais as camadas típicas da cobertura verde. Primeiro, a membrana impermeabilizante, que impede infiltrações. Em seguida, uma camada de proteção mecânica, que evita danos nessa camada de impermeabilização. Depois disso, a gente aplica uma barreira contra raízes, que serve para impedir que as raízes das plantas perfurem a manta impermeável. Depois, temos a camada de drenagem, que garante o escoamento da água. Logo acima, a camada filtrante, geralmente feita de gel têxtil, que impede que a terra desça e entupa essa drenagem, funcionando como uma peneira. E depois o substrato, composto por uma mistura leve e fértil. E por último, a vegetação, que pode ser de diferentes tipos, dependendo da cobertura escolhida. Além das camadas que compõem a laje verde, é muito importante considerar os aspectos estruturais do sistema, já que ele vai adicionar peso e demandar manutenção específica. Primeiro, falamos da capacidade de carga da estrutura. No caso de coberturas extensivas, que são mais leves e têm vegetação de pequeno porte, o peso varia de 50 a 120 kg por metro quadrado. Já as coberturas intensivas, que podem ter arbustos e até árvores pequenas, exigem estruturas mais robustas, com capacidade para mais de 300 kg por metro quadrado. Por isso, é fundamental que a estrutura seja verificada por um engenheiro. Outro ponto importante é a inclinação. A inclinação ideal para as lajes verdes é de até 30 graus. Acima disso, é necessário aplicar técnicas específicas para conter o solo e evitar escorregamentos da vegetação. Agora, sobre a irrigação, ela nem sempre é obrigatória nas coberturas extensivas, especialmente quando usamos plantas nativas e resistentes à seca. No entanto, nos sistemas semi-intensivos e intensivos, a instalação de um sistema de irrigação é essencial para garantir o bom desenvolvimento das plantas. Bom, agora sobre os principais cuidados com as coberturas verdes. A impermeabilização da laje é fundamental para evitar infiltrações. Devem ser aplicadas membranas resistentes e os testes de estanqueidade devem ser feitos antes da camada vegetal. As 6 camadas funcionais precisam ser aplicadas corretamente. Na escolha da vegetação, para coberturas inclinadas, recomenda-se gramas como esmeralda, bermuda ou zósia. Quando há pouca irrigação, o ideal é usar vegetações resistentes à seca. Sobre a prevenção contra a erosão, em declividades acima de 5%, é necessário travar o substrato com barreiras, instalar redes ou mantas anti-erosão e usar substratos leves e estáveis. No planejamento de drenagem, é preciso instalar calhas e ralos com grelhas de proteção e garantir leve inclinação, mesmo em telhados planos. Após a instalação, é essencial fazer a manutenção periódica, que são inspeções visuais mensais, limpeza de drenos, reposição de plantas e controle de pragas. Na verificação da estrutura, a laje deve suportar o peso total da cobertura e para isso é preciso monitorar sinais de sobrepeso ou vazamentos. Para irrigação e adubação, podem ser usados sistemas automatizados e a adubação deve ser moderada, evitando escorrimentos, por exemplo. Por fim, quanto à declividade. Planos de 0 a 5% exigem atenção à drenagem. De 5 a 20% são considerados a inclinação ideal. Já acima de 20% exigem sistemas de retenção e cuidados extras na instalação. A manutenção de coberturas verdes deve ser planejada desde a fase do projeto, considerando fatores como tipo de vegetação, sistema de irrigação, drenagem e acesso para inspeções e cuidados periódicos. A frequência da manutenção varia de acordo com o tipo de cobertura, intensiva ou extensiva, mas em geral inclui a poda das plantas, remoção de espécies invasoras, verificação do sistema de irrigação e fertilização adequada. Outro aspecto fundamental é a inspeção da impermeabilização e da camada de drenagem, que garante a proteção da estrutura contra infiltrações. A limpeza das calhas e ralos também deve ser realizada com regularidade, evitando o acúmulo de resíduos que possam comprometer o escoamento da água. Manter registro das intervenções e contar com uma equipe especializada são práticas recomendadas para garantir a saúde do sistema e a longevidade da cobertura verde. Quando bem mantidas, essas estruturas não apenas prolongam a vida útil dos edifícios, mas também promovem a integração harmoniosa entre arquitetura e meio ambiente, reforçando o compromisso com a sustentabilidade urbana. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre as vantagens e as desvantagens da adoção de uma cobertura verde.
Começando pelas vantagens, a cobertura verde consegue reduzir a temperatura interna do edifício, diminuindo a necessidade de ar-condicionado. Ela também pode amortecer sons externos, o que pode ser muito útil em áreas urbanas com muito ruído. Ela também tem uma ação na retenção de água da chuva, diminuindo o volume de água escoada para redes pluviais, ajudando a evitar enchentes, e na melhoria da qualidade do ar, já que as plantas filtram poluentes e aumentam a umidade do ar. A cobertura verde também agrega valor estético e sustentável à edificação, o que pode ser significativo na valorização de um imóvel, além de atrair aves, insetos e polinizadores no geral que melhoram a fauna urbana. Além disso, a cobertura verde também atua significativamente na durabilidade da cobertura, já que protege a impermeabilização contra os raios UV e variações térmicas, prolongando a sua vida útil. A adoção de uma cobertura verde também tem desvantagens, como o custo inicial elevado, pois envolve gastos com estrutura, impermeabilização, drenagem e vegetação, além de exigir cálculo estrutural adequado para suportar o peso adicional do solo, da água e da vegetação. Outra desvantagem da cobertura verde é a necessidade constante de manutenção, pois esse tipo de cobertura requer poda, irrigação, controle de pragas e inspeção da impermeabilização. Além disso, a escolha das plantas deve considerar o clima local do qual essa cobertura será inserida. Algumas espécies não resistem bem a condições extremas. E, por fim, o acesso é difícil para a manutenção, especialmente em edifícios altos ou com telhados inclinados. Agora que a gente já entendeu como funcionam as camadas, os cuidados e a estrutura das camadas verdes, é hora de conhecer os 3 tipos principais que existem: extensiva, semi-intensiva e intensiva. Cada um tem suas particularidades, principalmente em relação à profundidade do substrato, ao tipo de vegetação que comporta, ao peso sobre a laje e à frequência de manutenção. A cobertura verde extensiva é mais leve e mais simples. O substrato costuma ter de 5 a 15 centímetros e abriga plantas existentes, como musgos, suculentas e gramíneas rasteiras, aquelas que se adaptam bem a climas secos e não precisam de muita água. Esse tipo não permite o uso como área de lazer, porque não suporta a circulação de pessoas. É uma solução ideal para quem busca benefícios ambientais, como conforto térmico e retenção de água da chuva, mas com baixo custo e intervenção mínima. É muito usada em telhados inclinados ou em prédios onde a laje não aguenta cargas muito pesadas. A semi-intensiva já é um tipo intermediário. O substrato varia de 15 a 25 centímetros e dá para plantar espécies mais diversas, como folhagens, flores e até hortas pequenas. Esse tipo de cobertura pode receber acesso eventual, por exemplo, carregar, colher ou até sentar um pouco. A manutenção é moderada, exige irrigação periódica, podas e adubação. É uma boa opção para áreas comuns de condomínio, escolas ou hotéis que buscam valorizar o espaço sem a complexidade da cobertura intensiva. Já a intensiva é mais completa e transforma o topo do edifício em um verdadeiro jardim suspenso, com substrato acima de 25 centímetros e, em alguns casos, passando a 1 metro. Ela permite plantar arbustos, flores, gramados e até árvores de pequeno porte. Também é possível instalar bancos, caminhos e áreas de convivência, mas para isso a estrutura da laje precisa ser reforçada, com sistemas de irrigação automatizados e drenagem muito bem planejada. Apesar do custo ser mais alto, esse tipo de cobertura oferece benefícios enormes: qualidade de vida, biodiversidade urbana e até aumento no valor do imóvel. No fim das contas, a escolha do tipo ideal vai depender do objetivo do projeto, da estrutura disponível e do quanto se está disposto a investir, tanto na implantação quanto na manutenção. Um exemplo de uma casa que tem a cobertura verde e um pouco sobre ela. A Casa Plana, projetada pelo estúdio MK27, sob a direção de Márcio Kogan e Lair Reis, é um exemplo notável de arquitetura contemporânea que integra soluções sustentáveis com a estética refinada. O telhado verde da Casa Plana é um elemento central do projeto, concebido como a quinta fachada da edificação. Essa cobertura vegetal não só proporciona um isolamento térmico, mas também se integra harmoniosamente ao gramado ao redor, criando uma continuidade visual com a paisagem. O telhado verde desempenha um papel crucial na eficiência energética da casa. Ele contribui para a redução da temperatura interna, minimizando a necessidade de climatização artificial. A presença de aberturas zenitais, conhecidas como claraboias, permite também a entrada de luz natural, enquanto as placas solares proporcionam energia renovável, alinhando o projeto aos princípios da sustentabilidade. A cobertura verde, propriamente dita, é composta por diversas camadas técnicas sobre a laje. A impermeabilização estrutural, que protege a laje contra infiltrações, a barreira contra raízes, que evita com que raízes da vegetação danifiquem a impermeabilização, a camada de drenagem, que facilita o escoamento da água da chuva, o tecido filtrante, conhecido como geotêxtil, retém o substrato, mas permite o escoamento da água, o substrato vegetal, mistura leve de terra, areia e compostos orgânicos, e a vegetação, como grama e plantas resistentes ao clima local, escolhidas por baixa manutenção e eficiência térmica. Essas são as 6 camadas mais importantes. A cobertura verde, propriamente dita, é composta por diversas camadas técnicas sobre a laje.
a impermeabilização estrutural, que protege a laje contra infiltrações, a barreira contra raízes, que evita com que raízes da vegetação danifiquem a impermeabilização, a camada de drenagem, que facilita o escoamento da água da chuva, o tecido filtrante, conhecido como geotêxtil, retém o substrato, mas permite o escoamento da água, o substrato vegetal, mistura leve de terra, areia e compostos orgânicos, e a vegetação, como grama e plantas resistentes ao clima local, escolhidas por baixa manutenção e eficiência térmica. Essas são as 6 camadas mais importantes. Esperamos ter ajudado na sua compreensão sobre as coberturas verdes na arquitetura. Obrigada por assistir.